Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora pode mudar para sempre sua visão sobre o que realmente domina o céu sobre nós. A década de 1990 no Chile não pode ser lembrada apenas por transformações políticas ou avanços tecnológicos. Há um capítulo subterrâneo, quase proibido, que tomou forma silenciosamente nas noites frias do deserto do Atacama, nas estradas vazias do sul e até sobre oceanos que escondem mais segredos do que se imagina. Esse capítulo ficou conhecido como The UFO Wave in Itaiá, a onda ufológica chilena, que abalou a população, chamou a atenção internacional e forçou a Força Aérea do Chile a abrir investigações formais sobre fenômenos que simplesmente não podiam ser explicados. O que torna Ushuaia um palco tão poderoso para eventos inexplicáveis? Talvez o vasto deserto, a cordilheira imponente, as bases militares isoladas, ou até mesmo a energia magnética presente em regiões como Elk. O fato é que, entre 1990 e 1999, algo aconteceu, algo que deixou pilotos tremendo, cientistas perplexos e testemunhas marcadas para sempre. O primeiro grande caso documentado ocorreu nos arredores de Antofagasta, em 1992. Motoristas que atravessavam longas distâncias durante a madrugada começaram a relatar presença de esferas luminosas, seguindo seus veículos. Não eram faróis, não eram reflexos, eram objetos silenciosos de luz pulsante, que se moviam com inteligência inquietante. Os relatos eram tão numerosos e tão consistentes que começaram a chamar a atenção da imprensa local. As autoridades, como sempre, tentaram conter a histeria menos, até que algo ainda mais perturbador aconteceu. Na noite de 8 de novembro daquele ano, um grupo de mineiros afirmou ter visto um objeto metálico triangular aterrissar próximo ao local de trabalho, emitindo um zumbido profundo que fez o chão vibrar. Quando tentaram se aproximar, o objeto teria disparado em direção vertical a uma velocidade absurda, desaparecendo em segundos. O mais curioso é que um radar militar, naquela mesma noite, registrou um eco desconhecido, subindo da superfície para altitudes impossíveis dentro das leis da física humana. Mas isso ainda era só o início da onda. Em 1994, o Chile seria palco de um dos episódios mais controversos da história ufológica latino-americana. Um helicóptero da Polícia de Investigações PDI estava em missão rotineira quando avistou, próximo à região de Coliguay, um objeto cilíndrico pairando a poucos metros de uma formação rochosa. O comandante relatou que o objeto parecia absorver a luz ao seu redor, criando uma sombra impossível para um corpo iluminado pelo sol. De repente, o artefato se deslocou horizontalmente em linha reta, realizando uma curva de 90 graus, sem desacelerar menos, algo que nenhum helicóptero, avião ou drone é capaz de fazer até hoje. A gravação da cabine, contendo o desespero real dos agentes, vazou anos depois, reacendendo discussões sobre o que realmente aconteceu naquele voo. A Força Aérea chilena, pressionada pelos rumores, admitiu oficialmente que não conseguiu identificar o fenômeno. É nesse contexto que entra a famosa entidade CIFAUA, Comitê de Estudios de Fenômenos Aéreos Anômalos, criada pela própria Força Aérea do Chile. A CFAA nasceu justamente porque a onda de casos ultrapassou qualquer possibilidade de explicação convencional. Militares estavam sendo confrontados com objetos que violavam o espaço aéreo, ignoravam protocolos de interceptação e demonstravam tecnologia inigualável. Um dos investigadores originais do comitê revelou anos mais tarde que muitos relatórios continham termos como movimento inteligente, mudança instantânea de direção e propulsão desconhecida. Nos bastidores, a sensação era clara: aquilo não era humano. Mas talvez o caso mais arrepiante tenha acontecido em 1997, durante uma missão de patrulha marítima, próxima à costa de Arica. Um avião militar, C-26, fazia um voo de rotas programadas quando seus sensores detectaram um objeto aproximando-se rapidamente. O copiloto relatou ter visto uma esfera prateada voando paralelamente à aeronave, mantendo distância exatamente como se estudasse o equipamento. De repente, a esfera atravessou o caminho do avião, fazendo com que o piloto realizasse uma manobra brusca para evitar uma colisão. O objeto então disparou em direção ao mar e mergulhou na água sem produzir respingo algum. O operador de radar, incrédulo, apenas conseguiu registrar: o alvo desapareceu abaixo da linha marítima. Esse padrão repetido, objetos entrando no oceano, levou muitos especialistas a suspeitarem de bases submersas ou tecnologias ainda mais incompreensíveis. Ushuaia,
com seu litoral profundo e cheio de mistérios, tornou-se alvo de ufólogos internacionais. Também houve casos envolvendo civis que marcaram profundamente o imaginário coletivo. Em 1995, em uma área remota do sul do Daio, uma família inteira relatou ter visto 3 figuras luminosas caminhando próximo às árvores, em silêncio absoluto. Não eram animais. Não tinham formato humano tradicional. Testemunhas descreveram silhuetas longas, com um tipo de brilho próprio, movendo-se de modo quase flutuante. Quando tentaram observar de mais perto, um clarão tomou a mata e o tempo pareceu sumir. A família relatou confusão temporal. Jurava ter se passado apenas 5 minutos, mas o relógio indicava quase 1 hora. Embora não haja comprovação científica, o caso foi tratado como fenômeno de alta estranheza pela CIFA, em Valparaíso. Entre 1996 e 1999, uma série de avistamentos de luzes triangulares foi registrada principalmente por pescadores e patrulhas costeiras. As luzes surgiam lentamente sobre o oceano, 3 pontos formando triângulos perfeitos. Algumas vezes pairavam imóveis por minutos, em outras, desapareciam subitamente como se nunca tivessem existido. Um dos pescadores chegou a afirmar que, quando uma dessas formações passou sobre sua embarcação, o motor simplesmente desligou e só voltou a funcionar muitos minutos depois da passagem do objeto. Relatos de interferência eletromagnética eram cada vez mais comuns. Carros paravam, rádios chavam, televisões desligavam sozinhas. Algo estava percorrendo o país e alterando tudo que tocava. Com tantos casos acumulados, a Força Aérea Chilena finalmente assumiu publicamente que estava monitorando o fenômeno. Isso colocou USAIL como um dos países mais transparentes do mundo no estudo oficial de UFOs. A década de 1990 foi documentada com centenas de relatórios, entrevistas, fotografias, registros de radar e depoimentos de pilotos civis e militares menos. Algo extremamente raro na ufologia mundial. E o mais perturbador: muitos desses casos continuam sem explicação até hoje. A onda chilena não só assustou populações isoladas, como também criou uma espécie de zona de silêncio entre alguns militares. Documentos internos indicavam que havia recomendações de não comentar publicamente certas ocorrências por medo de causar pânico. E embora Utah fosse mais aberto ao diálogo, ainda existia uma densa camada de sigilo pressionando por trás. A verdade é que muitos dos casos dos anos 1990 coincidem com relatos semelhantes de outros países, o que faz muitos se perguntarem: teria sido apenas o Chile que experimentou esse aumento em atividades anômalas? Ou o mundo todo estava sendo observado e testado? Mas o Chai, por sua geografia, claridade do céu e bases isoladas menos, acabou sendo o ponto onde tudo ficou mais evidente. Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: quem viveu aquela década no Chile, que jamais esqueceu os céus escuros cortados por luzes silenciosas, os relatos assustados de pescadores e caminhoneiros, e a sensação de que algo não humano estava observando tudo de perto. A onda ufológica chilena dos anos 1990 não foi apenas uma sequência de avistamentos, foi uma ferida aberta no imaginário do país. Um lembrete constante de que existe algo muito maior sobre nossas cabeças. Algo que não entendemos, algo que talvez não queiramos realmente entender. E agora que você conhece parte dessa história, resta a pergunta que arrepia qualquer um: será que eles realmente foram embora menos, ou apenas decidiram observar da escuridão, esperando o momento certo para retornar?